Leitura do livro O Homem de Bem, de Adilson José da Costa, baseado nas citações de Allan Kardec. Prefácio. É mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo, Atos 20:35. O homem do final desse milênio, em ressonância ao intenso apelo material da sociedade capitalista, consumista, está cada vez mais sintonizado ao dinheiro e suas tentações. Quem, sem dúvida alguma, em nos deportando aos bens materiais, é sempre preferível ajudar a ser ajudado, em dar do que receber. Mas se faz imperioso não olvidar os bens espirituais que nos harmonizam, equilibram nossas ações, desgastam nossos débitos presentes e passados e abrem janelas de radiante esplendor para o nosso futuro. Nessa obra, o autor, embasado na doutrina de Kardec, traz uma visão esclarecedora e didática, quase um manual de conduta, que trata com leveza, concessão e oportunidade a forma de viver como um homem de bem. Nos confraternizamos com o leitor na oportunidade da leitura e do excelente aprendizado. Rodolfo Pontremoles. O Homem de Bem, 918. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreendem, por antecipação, a vida espiritual. O Livro dos Espíritos. 3. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. E submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse e a justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema
aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, que não recusa a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando o pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio e nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar defeitos nos outros, nem pô-los em evidência. Se há necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito, do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes o moral, e não para os esmagar com o seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscientemente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17.